A ansiedade é uma reação que podemos ter ao acharmos que existe um risco futuro a caminho. É difícil não sentir ansiedade ao se dar conta que o seu time de futebol está quase sendo rebaixado para a Série B de novo, ou que irá dirigir por uma estrada muito perigosa no dia seguinte. Sentir-se ansioso por causa de uma prova pode te motivar a se preparar mais para ela e com maior antecedência. Então, embora a ansiedade geralmente não seja agradável, tanto a ansiedade quanto o medo podem ser muito úteis nas nossas vidas. O problema surge quando a ansiedade é muito intensa, irrealista e prolongada. Quando a reação de ansiedade é desproporcional à sua causa, isso pode atrapalhar a pessoa a viver a sua vida. Se a ansiedade de alguém atinge níveis muito extremos por um período prolongado, impedindo a pessoa de sentir satisfação com a vida, ela pode desenvolver algum tipo da condição conhecida como transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade são, de longe, os transtornos mais comuns de serem observados no mundo todo, prejudicando cerca de 7% da população mundial. Na psicologia, medo e ansiedade são consideradas duas coisas diferentes. Como falamos em outro vídeo, o medo é uma emoção negativa e aguda diante de uma ameaça percebida no presente imediato. Já a ansiedade costuma ser uma reação também negativa, mas mais longa, diante da percepção de risco em uma situação futura, e não na situação na qual o indivíduo se encontra imediatamente. O medo está ligado ao presente, a ansiedade está ligada ao futuro. De acordo com a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, mais conhecido como DSM, existem 7 tipos diferentes de transtornos de ansiedade. Outros transtornos como o TOC e o transtorno do estresse pós-traumático foram considerados por muito tempo transtornos de ansiedade, mas a última edição desse manual os separou em outras categorias. O DSM é uma tentativa de classificar as condições psicopatológicas mais comuns à população, e de tempos em tempos ele é modificado a partir dos novos conhecimentos que foram produzidos. Todos os transtornos de ansiedade envolvem em algum nível sintomas cognitivos, como por exemplo, receio de perder o controle ou ter algum dano, sintomas emocionais, como ficar nervoso, assustado ou apreensivo, e sintomas comportamentais, como agitação física ou evitação de situações ameaçadoras. Muitas vezes, é difícil diferenciar a ansiedade que todas as pessoas vivenciam regularmente da ansiedade que alguém diagnosticado com um transtorno de ansiedade vivencia. Não existe uma divisão clara e indiscutível entre o que é uma ansiedade normal e uma anormal. O que fazemos diante dessa grande dificuldade é adotar critérios de uma maneira inteligente para concluir se a ansiedade de alguém atinge níveis extremos e prejudiciais. Assim como outros transtornos mentais, os transtornos de ansiedade têm diversas causas possíveis. Os genes, a cultura, as interações sociais, eventos traumáticos e o uso de substâncias tais como drogas são algumas das influências mais importantes. Alguns psicólogos acreditam que, apesar de poder gerar tantas consequências negativas para nós hoje em dia, a ansiedade foi e ainda é essencial para a nossa sobrevivência. A ansiedade funciona como um mecanismo de proteção que nos torna mais atentos a possíveis futuras ameaças e nos permite planejar nossos comportamentos para evitar situações ameaçadoras. Quando a ameaça é real, a ansiedade pode acabar salvando a sua vida, só que nossa imaginação nos permite perceber ameaças que não são realistas ou prováveis de se concretizarem. Nossa capacidade de formular cenários mentais alternativos sobre o futuro é ao mesmo tempo nossa dádiva e nossa maldição enquanto seres humanos, já que às vezes essa capacidade se vira contra nós mesmos, ao invés de apenas nos proteger. No contexto dos transtornos de ansiedade, o perigo frequentemente não existe enquanto um fato objetivo e inquestionável, mas sim enquanto uma criação distorcida da mente ao tentarmos entender o que irá acontecer. Existem diferentes tratamentos para cada um dos tipos de transtornos de ansiedade que demonstraram uma grande efetividade em vários estudos clínicos. Assim como no caso da depressão, o nosso principal problema não é a falta de opções de tratamentos, mas sim a falta de informação e de procura por profissionais. Considerada um dos transtornos mentais mais comuns e incapacitantes no mundo. Mais de 350 milhões de pessoas convivem com a depressão em suas vidas. Chamamos de transtorno depressivo maior a condição na qual uma pessoa sente um constante humor negativo, uma visão muito negativa de si e uma perda de interesse por coisas que antes geravam prazer. A pessoa se sente assim na maior parte do tempo e durante muitas semanas, meses e até por mais tempo.
E essa é uma das principais diferenças entre ter depressão e sentir tristeza, que é algo mais passageiro. Pessoas com depressão pensam diferente de pessoas sem depressão. É comum que elas apresentem pensamentos negativos e de desesperança que refletem como elas veem o mundo à sua volta. Esses pensamentos surgem a partir de crenças negativas comuns entre pessoas com depressão sobre si mesmo, as situações e o futuro. Já falamos antes sobre o viés de confirmação e o raciocínio motivado. No caso de pessoas com depressão, esses viéses têm um papel importante, pois essas pessoas prestam mais atenção e dão mais importância a informações que apoiam suas crenças negativas, enquanto ignoram ou desvalorizam a importância de informações contraditórias com essas crenças. Isso tende a fortalecer as crenças negativas da pessoa ao longo do tempo e tornar os sintomas mais severos. Nos focamos até agora no nível de análise psicológico da depressão. Levando em conta o nível de análise biológico, também sabemos que hormônios liberados durante situações de grande estresse podem alterar o funcionamento dos neurônios, especialmente se essas situações ocorrerem em determinados períodos da infância e de maneira prolongada, e isso pode estar relacionado a uma maior propensão de desenvolver depressão. Pesquisas indicam que o hipocampo, uma região do cérebro envolvida no funcionamento da memória, pode ser danificado a partir da liberação contínua desses hormônios, e isso pode levar a uma mudança até mesmo anatômica nessa região do cérebro, que predispõe tais pessoas à depressão. Pessoas com depressão podem se sentir tão impotentes, apáticas e desesperançosas com suas vidas que as suas relações com os outros e as suas atividades cotidianas podem ser extremamente compromissadas, levando a uma maior propensão a se isolar socialmente e a realizar tentativas de suicídio. Nesse sentido, a depressão é uma condição que afeta não apenas as pessoas vivenciando o sofrimento, mas todo o contexto no qual ela vive e a própria economia do país, já que, por exemplo, uma das maiores causas de afastamento do trabalho é a depressão. Apesar do conhecimento sobre depressão que possuímos atualmente e como essa condição pode ser perigosa, ela ainda não é levada a sério por muita gente. Muitos pensam que se trata de algo controlável, passageiro ou nada sério demais. A depressão não costuma estar sob controle consciente da pessoa e pode prejudicar seriamente a vida dela. Sem ajuda profissional, pode ser extremamente difícil lidar com essa condição. A prevalência tão grande da depressão no mundo não se explica mais pela ausência de conhecimento sobre o fenômeno ou pela falta de alternativas para o tratamento. Já existem atualmente vários tratamentos com altos níveis de eficácia. Essa alta prevalência parece se relacionar com noções difundidas e ultrapassadas sobre o quão grave pode ser a depressão e também o receio que muitas pessoas ainda têm de recorrer a um profissional para buscar ajuda. Aqui vão algumas dicas que podem ajudar pessoas com depressão. A primeira dica é deixar o preconceito de lado e procurar um profissional qualificado que possa te ajudar. Isso pode fazer toda a diferença. Outra dica é tentar se envolver propositalmente em atividades físicas e sociais, tais como práticas esportivas e encontros com amigos. O envolvimento regular com essas atividades pode ter vários efeitos benéficos e reduzir os sintomas. Uma última dica é tentar prestar atenção e anotar os pensamentos que surgem na sua cabeça logo antes de você começar a se sentir mal e durante os momentos de maior tristeza. Se tornar consciente desses pensamentos e imagens que passam na sua cabeça é o primeiro passo para poder questioná-los depois e verificar se eles são realistas. Questionar esses pensamentos pode ajudar a flexibilizar crenças rígidas e diminuir os sintomas da depressão. Nem sempre fazer essas coisas é fácil, e o uso de medicação pode ser necessário para reduzir os sintomas a níveis que permitam à pessoa realizar esse tipo de atividade mais facilmente. Depressão pode ser algo sério, pode matar e também pode ser tratada. Se mais pessoas soubessem disso, quantas vidas não poderiam ser poupadas de um enorme sofrimento e até mesmo de uma morte prematura? O estresse é um tipo de resposta natural que vários seres vivos emitem. Ele envolve uma série de mudanças fisiológicas que preparam o organismo para usar a sua energia armazenada imediatamente, e isso costuma ajudar os seres vivos a sobreviverem. Embora doses pequenas de estresse possam ser benéficas e inclusive nos motivar a alcançar nossos objetivos, doses altas e frequentes podem fazer mal. Alguns sinais de estresse são irritação, tensão, desânimo, dores no corpo e problemas no estômago. O estresse excessivo pode levar a problemas graves relacionados com ansiedade, depressão, insônia, doenças cardiovasculares, obesidade e abuso de substâncias. Agora queria pedir para o Davi do canal Ponto em Comum nos explicar um pouco sobre a importância do cortisol e qual é a função do estresse. E aí, beleza? Bom, quando estamos estressados, hormônios como o cortisol são liberados em maior quantidade na corrente sanguínea. Junto com outros hormônios, o cortisol ajuda a tornar disponível mais energia para o uso imediato e inibe o funcionamento do sistema imune. E o estresse costuma preparar o organismo para lidar com situações difíceis ou que oferecem riscos.
Há milhares de anos atrás, ele servia para fugirmos a tempo de leões, por exemplo. Mas hoje em dia, o estresse é uma resposta também a coisas como contas para pagar, prazos e desentendimentos. Um dos principais efeitos do estresse no cérebro é a alteração no funcionamento e diminuição do tamanho de certas partes, como o córtex pré-frontal e o hipocampo. O problema é que essas regiões são essenciais para lidar com situações estressantes, já que estão por detrás da nossa capacidade de autocontrole e aprendizagem. Então, com o passar do tempo, a tendência é que alguém vivendo estresse persistente e frequente permaneça ou piore sua condição, já que ela terá cada vez menos capacidade de regular suas emoções e lidar bem com novas situações estressantes. Existem pelo menos duas formas de estresse: o estresse agudo e o crônico. O estresse agudo é o mais comum e está relacionado com as pressões decorrentes de eventos recentes ou próximos de ocorrer. Se você estiver correndo um sério risco de perder o seu voo, é bem provável que você vivencie estresse agudo e comece a andar mais rápido. O estresse crônico é vivido de forma constante e persistente. Você pode viver isso se estiver em um relacionamento abusivo, por exemplo. O problema é que ficar estressado tão regularmente prejudica o funcionamento normal dos sistemas cardiovascular, endócrino e imune. Esse desequilíbrio biológico constante deixa o organismo mais vulnerável a desenvolver várias condições médicas e psicológicas. Muitas vezes, o estresse crônico está ligado a estilos de vida incompatíveis com a pessoa, como exercer um trabalho que a pessoa não gosta ou que a sobrecarrega. O primeiro passo para reduzir o estresse é identificar os comportamentos ou situações que estão causando ele e então mudá-los. Mas isso nem sempre é fácil. Por isso, a ajuda profissional de um psicólogo pode ser muito útil. O estresse crônico pode sim ser tratado. A psicoterapia costuma ser o mais indicado, mas em alguns casos, a medicação receitada por um psiquiatra também pode auxiliar. A resiliência é o processo de conseguir se adaptar bem diante de situações estressantes. Apesar dos pesares, é mais comum que as pessoas ajam de maneira resiliente em situações difíceis. É claro que algumas pessoas agem mais frequentemente de forma resiliente do que outras, e isso é resultado de várias coisas, como experiências estressantes durante a infância, predisposições genéticas e funcionamento hormonal. A resiliência não é algo que você simplesmente tem ou não. É uma forma de responder a situações estressantes que todos têm o potencial de desenvolver. Ela se associa com maior confiança, bom humor e uma visão positiva de si. Ela também se relaciona com melhores capacidades de se comunicar e lidar com impulsos e emoções fortes. Quanto menos alguém age de forma resiliente em situações difíceis, maiores são as chances de que eventos estressantes tenham um impacto muito negativo e leve tais pessoas a desenvolverem transtornos mentais como depressão e transtorno do estresse pós-traumático. Existem várias formas de cultivar a resiliência. Uma coisa importante é ter boas relações e aceitar o apoio dos outros. Você se lembra de quando apoiou alguém em um momento difícil e isso ajudou a pessoa? Poder contar com o apoio de outras pessoas faz toda a diferença. Pessoas que passaram por situações traumáticas podem acreditar que nunca vão superar seus traumas. Não temos como mudar algo que aconteceu, mas temos como mudar a forma como olhamos e reagimos ao que aconteceu. Por isso, que exercitar a sua capacidade de olhar para acontecimentos passados de uma forma mais flexível e de diferentes pontos de vista é outra forma de cultivar a resiliência. Enfrentar de maneira ativa e direta a fonte de estresse leva a uma maior resiliência do que enfrentar de maneira evitativa, embora muitas vezes as pessoas usem mais a segunda opção. O enfrentamento ativo envolve usar deliberadamente estratégias como a reinterpretação dos eventos ou exposição gradativa,
enquanto que o enfrentamento evitativo envolve a simples evitação de coisas que relembrem o trauma ou o uso de substâncias, como o álcool. E claro que a própria psicoterapia pode ser também uma forma de desenvolver a resiliência. A longo prazo, uma das melhores coisas que você pode ganhar com a psicoterapia é aprender a lidar melhor com situações estressantes ou temidas. Coisas ruins aconteceram e vão acontecer na vida de todo mundo. Isso não pode ser mudado. O que está mais próximo do nosso controle é como interpretamos e lidamos com as coisas que nos acontecem. Por isso, para se proteger, cultive a resiliência. Curta. Eu tinha um cachorro preto. Seu nome era Depressão. Sempre que o cachorro aparecia, eu me sentia vazio e a vida parecia tornar-se mais lenta. Ele me surpreendia com uma visita sem razão ou ocasião. O cachorro preto me fazia parecer e me sentir mais velho do que eu era. Enquanto o resto do mundo parecia aproveitar a vida, eu via tudo através do cachorro. Atividades que antes me traziam prazer, subitamente pararam de fazê-lo. O cachorro preto adorava arruinar o meu apetite. Ele mastigou a minha memória e minha capacidade de concentração. Com ele, era necessária força sobre-humana para fazer qualquer coisa. Em eventos sociais, ele espantava para longe qualquer confiança que eu tinha. Meu maior medo era ser descoberto. Eu me preocupava que as pessoas iriam me julgar. Por causa da vergonha e do estigma do cachorro, eu estava sempre preocupado em ser descoberto. Então investi vastas quantidades de energia para escondê-lo. Manter uma mentira emocional é exaustivo. O cachorro podia me fazer pensar e dizer coisas negativas. Ele podia me deixar irritado e de difícil convívio. Ele tomava o meu amor e enterrava a minha intimidade. Ele adorava me acordar com pensamentos negativos e repetitivos. Ele também gostava de me lembrar o quão cansado eu estaria no dia seguinte. Ter um cachorro preto não é se sentir triste ou para baixo. É pior. É não ter a capacidade de sentir. Eu envelhecia e o cachorro preto ficava maior, aparecendo toda hora. Eu tentava espantá-lo, mas frequentemente ele vencia. Cair se tornou mais fácil do que se levantar novamente. Então eu me tornei bom em me automedicar, coisa que não ajudava de verdade. Em certo ponto, me senti totalmente isolado de tudo e todos. O cachorro preto tinha finalmente conseguido sequestrar minha vida. Quando se perde a felicidade em viver, você começa a questionar qual é o motivo da vida. Foi quando eu procurei ajuda profissional, meu primeiro passo para me recuperar e dar uma reviravolta em minha vida. Descobri que não importa quem você é, o cachorro preto afeta milhões de pessoas. Todos podem ser afetados por ele. Não existe pílula mágica. Medicação ajuda alguns. Outros precisam de outra abordagem. Também aprendi que ser emocionalmente sincero com as pessoas próximas pode mudar tudo. Acima de tudo, aprendi a não temer o cachorro preto e até o ensinei alguns truques. Quanto mais cansado e estressado você está, mais alto ele late. Aprenda a ter a mente serena. Exercícios físicos são tão eficientes quanto medicamentos para tratar a depressão. Ande ou corra e deixe-o para trás.
Colocar seus sentimentos no papel pode ser catártico e revelador. Lembre-se das coisas às quais você é grato. Não importa quão ruim a sua vida esteja, tomar os passos certos e conversar com as pessoas certas fazem os dias de cão passar. Eu não diria que sou grato ao cachorro preto, mas ele tem sido um professor incrível. Ele me forçou a reavaliar minha vida. Aprendi que, ao contrário de correr dos meus problemas, devo abraçá-los. Quem sabe o cachorro preto faça sempre parte da minha vida, mas ele nunca será a fera que já foi. Nós temos um acordo. Por meio do conhecimento, paciência, disciplina e humor, até o pior cachorro preto pode ser curador. Se você está com problemas, nunca tenha medo de pedir ajuda. Não existe vergonha alguma em fazê-lo. A única vergonha é deixar a vida passar.